Rousseff Campandelli Jesus Barbosa de Souza Youssef Dilma Rousseff Youssef é José em grego, né? Português, literatura, produção de textos e gramática, volume único. Literatura. O que é literatura? Introdução. Vamos começar a definir a literatura pedindo auxílio do dicionário. Observe ao lado. Dentre os 10 diferentes conceitos da palavra abrangente, que é o mais importante da arte de compor ou escrever trabalhos artísticos. Literatura, do latim litera, significado: a arte de compor ou escrever trabalhos artísticos em prosa ou versos. Segundo, o conjunto de trabalhos literários de um país, de uma época. Terceiro, os homens de letras. A literatura brasileira faz-se representar com um colóquio de Lisboa. Quarto, a vida literária. Quinto, a carreira das letras. Oitavo, o conjunto de conhecimentos relativo às obras ou aos autores literários. Estudante de literatura brasileira, Manual de Literatura Portuguesa. Sétimo, dos usos estáticos da linguagem, literatura oral. Que ver, não sei o que significa. Em realidade, ficção, sonhador, tudo quanto diz literatura. Biografia. Já bem extensa, a literatura da física nuclear. Conjunto de escrita da propaganda de produção industrial. Ferreira, Aurélio de Holanda, Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, 1986. Rua torta, lua morta, tua porta. O arranjo transforma as palavras na serenata sintética, a disposto das palavras uma depois da outra. 6 versos está sugerindo um caminho sinuoso, difícil da rua torta. Os que se vão depressa. Numa noite escura, lua torta, nesta noite difícil o caminho tortuoso, e a saída é da porta. É da porta amada. Qualquer coisa da escrita é literatura. A literatura varia fundamentalmente das palavras escritas. Nem sempre tudo é o que está escrito, sempre literalmente. Para que a arte literária importa a elaboração especial das palavras do texto. Porque isso existe as diferenças enormes entre texto ao manual de instruções num texto literário, entre a notícia de um jornal e uma página de romance, entre uma receita de bolo e um poema. A esse propósito, acompanhe o interesse do comentário de Sérgio Porto na crônica Notícias Jornal. No matutino ontem, num desses matutinos que empenham a publicidade do crime, que havia a seguinte notícia de João José Galberto, vulgo Sorriso, preso na madrugada de ontem, no Beco da Felicidade, por ter assassinado a casa de Garçom, donde roubara um lote de disco. Padre relatou o autor da nota, pedindo e-mails de telegramas, barbulho, máquinas, campainhas e telefone. Sem sequer notou a poesia que passou dela para sua desarrumada mesa de trabalho, e que estava contida simples noticiários de polícia. Distraído na rotina de um trabalho ingrato, esse repórter de polícia soube que um homem que tende pelo vulgo de Sorriso roubara o disco numa loja e fora preso naquele beco sujo, difícil entre o Presidente Vargas e a Praça da República, que chamava Felicidade.
Fosse o repórter menos vulgar, seria escrito o sorriso do roubo e a música Cacacô preso no beco da felicidade.